bem? Oi, tudo bem, Joe? Tudo jóia, Rafa. Bem, pessoal, hoje estamos aqui para poder falar então dos fundos imobiliários, né? Que no mês de maio vem tendo uma performance ali um pouco negativa, né? Como é que está sendo isso, Rafa? Quais que estão sendo as perspectivas aí? Bom, de fato, os fundos imobiliários têm sofrido bastante aí no mês de maio. Mas antes eu vou dividir os fundos imobiliários em duas categorias, né? Os fundos de tijolo e os fundos de papéis. Os fundos de tijolo, de fato, têm passado até uma dificuldade maior ao longo do ano, né? A performance dos fundos de tijolo, que a gente mede pelo nosso índice IFE, tem sido negativa no ano, acumula cerca de 5% de perda. No mês de maio, essa performance ainda é negativa em cerca de menos 1%. Quais são os principais impactos que a gente tem visto nos fundos de tijolo? A pandemia, agora a segunda onda da pandemia, vem impactando os dividendos de grande parte dessa categoria, principalmente lajes corporativas, shoppings. Com algumas renegociações de aluguéis, a gente vê os dividendos menores. A gente também tem tido uma vacância um pouco maior. E por último, eu ressalto também um aumento de uma aversão a risco por parte do investidor por conta de uma expectativa de juros maiores. Então, todos esses fatores têm impactado de maneira negativa esse mercado. E o que a gente espera, Rafa, para os próximos meses ali para essa categoria, né? Quando que a gente deve ver uma melhora ali para os fundos de tijolo? Sim, a gente já espera uma melhora já no curto prazo, né? A gente tem visto a reabertura da economia impactando vários serviços, principalmente o varejo, com uma ampliação maior aí da mobilidade urbana, com menos restrições, principalmente nos shoppings. Então, com isso a gente espera uma recuperação dos aluguéis, principalmente nessa categoria dos fundos de tijolo. E quando a gente fala ali dos fundos de logística, Rafa? Sim, os fundos de logística, eles tiveram uma performance melhor esse ano. Foram os fundos menos afetados pela pandemia. Aliás, o setor de logística vem crescendo, expandindo, principalmente com o varejo online. E com isso, os fundos de tijolo são negociados ali em cerca de 100% do seu valor patrimonial, diferente quando a gente compara, né, com os fundos de shoppings, que estão ali mais próximos de 90%, e os fundos de lajes corporativas, também entre 90% e 95%, né? Então, existe um desconto nos fundos de shoppings e lajes, e já nos fundos de logística, a gente vê até alguns fundos com prêmio, né? Eles tiveram uma boa performance, mas hoje a expectativa de aluguel está mais em torno entre 6% e 7%, enquanto a gente tem uma expectativa melhor para uma recuperação maior dos fundos de lajes e os fundos de shoppings. Legal. E quanto aos fundos ali de títulos, né? Aqueles fundos de crise, eles também foram impactados em maio? Sim, os fundos de CRIs também tiveram uma pequena realização em maio, mas eles não acumulam uma alta no ano, né? Diferente dos fundos de tijolo, os fundos de títulos, né? Os fundos de CRIs, eles têm uma alta acumulada de cerca de 4% no ano. A gente mede isso também através do nosso índice, o IFD, e com isso a gente capturou bem essa diferença, né, entre essas duas classes de ativos. Qual que é a grande diferença, né, entre as duas performances? Os fundos de títulos, eles têm papéis indexados ao IPCA. Então, com isso, como o IPCA foi um pouco mais alto agora nesse começo do ano, esses fundos tiveram uma correção ali do seu patrimônio devido aos papéis estarem atrelados ao IPCA. A gente vale lembrar nesse ponto que os fundos de imóveis também têm uma relação com a inflação, né? Quando a gente tem uma inflação na economia, os ativos também se valorizam. É uma valorização nominal, não é uma valorização real, mas a inflação também afeta o preço dos imóveis. Essa correção não é tão imediata quanto ela é no IFD, né, nos fundos de título, porque ela é feita através de contratos. Então a gente já viu essa correção da inflação nos fundos de título e a gente ainda não viu essa correção, essa valorização dos imóveis nos fundos de tijolo. Então, essa seria uma grande diferença. Especificamente para o mês de maio, a gente vê uma certa realização ali no mercado dos fundos de CRIs, porque eles tiveram uma alta muito significativa, né, nos últimos meses, e a gente vê ali o investidor fazendo uma certa realização de lucros, e por isso essa pequena queda no mês de maio. Legal. E tem muitos investidores que estão preocupados agora com esse novo ciclo de alta da Selic, né? Como é que isso afeta ali os fundos imobiliários? Seria uma hora da gente sair dos fundos imobiliários e migrar para a renda fixa? Não.
Mas essa é uma pergunta bastante recorrente, né? Muitos investidores perguntando, com a Selic subindo, né? Tá na hora da gente realizar esse lucro, esse ganho nos fundos imobiliários? Eles perderam a atratividade, né, em relação à Selic? E a nossa resposta é não. Os fundos imobiliários continuam bastante atrativos, mesmo quando a gente leva em consideração uma elevação da Selic. Para colocar isso em números, né, para o investidor ter uma ideia dessa diferença, aqui no Inter a gente tem uma expectativa de Selic chegando a 5% esse ano e 5,5% no próximo ano. Mas a gente sabe que existem alguns analistas com uma expectativa até um pouco maior de Selic chegando a 6,5%. Então vamos considerar essa expectativa mais conservadora, né, da Selic chegando a 6,5%. Esse é um ganho nominal de renda fixa que o investidor vai ter. Quando a gente olha para o rendimento dos fundos imobiliários, a gente tem um rendimento via dividendos, que nos fundos de tijolo, nossa expectativa é que ele seja aí próximo de 6%, e nos fundos de título, a gente espera que esse rendimento real, sem inflação, seja próximo ali de 5%. Então, nos fundos de título, você teria 5%, mais uma correção da inflação, que é mais ou menos 3,5% nos próximos 12 meses, podendo chegar a 4%, né, uma inflação um pouquinho maior, a gente vai ter um rendimento aí de 9% até 10%, né, comparado com a Selic, a gente ainda tem aí um rendimento maior. Nos fundos de tijolo também, a gente tem um dividendo de 6%, mas à medida que os imóveis vão valorizando, né, os contratos de aluguel vão sendo corrigidos pelo IPCA, esse rendimento também vai ser corrigido, então a gente também fala aí de um rendimento mais ou menos aí de 6% em termos reais. Então a gente gosta de comparar o rendimento dos fundos imobiliários com o rendimento das NTN-Bs, que são aqueles títulos do governo indexados à inflação. Então a gente sempre olha o juro real e não o juro nominal, e a gente ainda vê um spread, né, bastante interessante que compensa um risco. E por último, vale lembrar que são rendimentos isentos de IR, né? Os dividendos são isentos de IR, e aplicações na renda fixa como um CDB ou aplicações no Tesouro Direto, você tem um imposto de renda que varia entre 15% e 22,5%. Então a gente ainda acredita que os FIIs são bastante atrativos para o longo prazo. Perfeito. E Rafa, falando agora de carteira recomendada, né? Vamos começar aqui do primeiro fundo, o HGRE11, que é um fundo ali de laje corporativa, né? Qual que é a estratégia ali desse investimento? Sim, o fundo HGRE11, que é o CSHG Real Estate, é um fundo que tem bastante diversificação em lajes corporativas, em imóveis comerciais, principalmente na cidade de São Paulo. Esse fundo não tem tido, né, uma boa performance nos últimos meses, ele teve um aumento de vacância por conta da pandemia, mas ainda assim ele tem hoje um rendimento esperado de cerca de 6%, mesmo com essa alta vacância. Ou seja, essa vacância que ele tem hoje é um potencial de valorização do fundo. O fundo hoje é negociado no mercado a mais ou menos 80% do seu valor patrimonial. Então existe um potencial muito grande de valorização à medida que essa vacância reduza daqui para frente, né? É um fundo bastante diversificado com imóveis de qualidade, e a gente continua apostando na recuperação da performance do fundo. Legal. E quando a gente fala de shopping, né? É um setor aí que sofreu bastante, né, ao longo da pandemia. A gente tem aqui como, dentro da carteira recomendada, né, o VISC11 e o HGBS11, né? Qual que é a perspectiva ali para eles? Sim, esses dois fundos foram os fundos mais afetados da nossa carteira, né? A gente tem uma carteira de longo prazo que a gente altera com pouca frequência, e de fato nos últimos 12 meses foram os fundos que tiveram a performance mais afetada, né? Lembrando que os shoppings foram muito impactados pela pandemia, com restrições, né? Muitos shoppings fecharam, e mesmo hoje, né, com a volta aí da mobilidade, alguns shoppings ainda operam com algumas restrições de praça de alimentação, de horário, de área de lazer e de cinema. Com isso, o rendimento nos últimos meses está mais próximo de 3%, que é um rendimento baixo, né? Muita gente olha para esses fundos e fala, eu não quero um investimento que me rende 2,5%, 3% de yield. Mas a gente está olhando uma perspectiva de mais longo prazo, né? São fundos, nos dois casos, que estão negociando mais ou menos a 90% do valor patrimonial, tem uma expectativa de retomada dos aluguéis pelos lojistas, né, à medida que a recuperação do varejo volta. A gente já viu no ano passado, né, com o fim da primeira onda, como o varejo pode voltar muito rapidamente. É o que a gente espera agora também, uma recuperação mais forte do varejo. Então a gente mantém os dois fundos na carteira, e a gente acredita que são os fundos que devam ter uma performance melhor dentro da carteira, onde a gente está mais otimista com a recuperação
daqui para frente. Os dois fundos são fundos muito diversificados. O Red Brasil Shopping, ele tem boa parte dos seus shoppings na região sudeste, mas o 20 também tem shoppings em outras regiões do Brasil. Então, essa diversificação é muito importante para dar uma segurança maior para a carteira, e a gente continua acreditando aí nessa recuperação e na performance dos fundos daqui para frente. Legal. E quando a gente fala ali dos fundos de logística, né? Agora a gente tem uma recomendação que está mais concentrada em LGCP11, não é isso? Isso. A nossa carteira tinha dois fundos de logística, o XP-Log e o LGCP11, né, o Log Commercial Properties, que é um fundo de gestão aqui do próprio Inter. A gente sempre ressalta isso, né, nas nossas recomendações. E o fundo da XP é um fundo que teve uma ótima performance nos últimos 12 meses, mas a perspectiva de dividendos, ela comparada com a oportunidade que a gente vê nos outros fundos, principalmente no de lajes e de shoppings, a gente acha que vale a pena concentrar, né, um pouco mais. Então, a gente está reduzindo essa alocação. E dos fundos de logística, o fundo que a gente acha mais atrativo hoje é o LGCP11, que tem um dividendo próximo de 7,3%, que é bastante elevado para a categoria. É um fundo ainda com uma diversificação muito interessante e com uma administração profissional dos galpões, né? Diferente de outros fundos que tem uma gestão ali mais financeira. Essa é uma empresa de gestão de galpões que faz a gestão do fundo. Então, a gente acredita muito nessa força e nessa diversificação e na atratividade dos dividendos. E além dos fundos de tijolo, né, a gente também está recomendando dois fundos de fundos, né? O HFOF11 e o RBRF11. Qual que é o racional ali por trás dessa lógica? Sim, para quem não quer ter uma carteira de fundos imobiliários, investir num fundo de fundos já seria suficiente, né? Para você ter uma diversificação entre todas essas categorias de fundos que a gente falou. Uma das vantagens dos fundos de fundos é que você tem uma gestão ativa. Então, o gestor consegue identificar ali boas oportunidades, boas distorções de mercado, acertar o timing com analistas e traders profissionais. Então, a gente acha que também colocar esses fundos na carteira pode agregar um alfa, né, um diferencial. Esses fundos têm um histórico aí de dividendo entre 7% e 8% nos últimos 12 meses, que é bastante interessante, não só os dividendos dos fundos onde ele investe, mas também os dividendos dos ganhos de capital dessas movimentações. Esse é um mercado que passa ainda por muitas movimentações, né, com um crescimento bastante significativo, mas muitas distorções, e eu acho que ter fundos de fundos na carteira é essencial para capturar esses ganhos dessas distorções. Perfeito. E a gente também teve ali um fundo, né, que está indexado ali à inflação, que é o KNPI11. Esse fundo teve algum ganho já e a gente fica se perguntando se não é hora de realizar parte desse ganho. Sim, esse é o fundo que melhor performou na carteira nos últimos 12 meses. O Canip é um fundo que investe em papéis indexados à inflação em CRIs, né, que tem lastro imobiliário, mas que são indexados ao IPCA, e com isso essa correção do IPCA ali dos últimos 6 meses, lembrando, o IPCA acumula 6,70 nos últimos 12 meses. E essa correção, ela já afeta, né, a performance do fundo de maneira positiva, então o fundo teve um bom desempenho. Nesse mês o fundo dá uma certa realizada, né, ele chegou a negociar 110% do valor patrimonial e teve uma queda esse mês aí de cerca de 5%, mas ainda assim a gente olha para a carteira do fundo, ativos de qualidade, que tem um rendimento real dos papéis em torno de 5% a 6%, mais a correção da inflação, uma qualidade de crédito muito elevada, com baixo risco de inadimplência. Então, olhando para esse longo prazo, e a gente não vai descartar aqui sempre o risco da gente ainda ter uma inflação alta, mais persistente, a gente vem mantendo o Canip na carteira, o Canip 11, apesar dessa alta significativa aí dos últimos meses, ainda é um excelente fundo para a gente manter na carteira no longo prazo, para agregar uma diversificação e essa redução de risco aí da inflação do portfólio. Que ótimo. Bem, acho que a gente passou ali pela nossa carteira recomendada toda, né, do mês de maio, e eu queria que você deixasse as suas considerações aí, Rafa, né? Qual que é a sua perspectiva aí para os próximos meses?
Sim, a gente sempre lembra, né, o investimento em fundos imobiliários, apesar dele não ser tão volátil quanto o investimento em bolsa, ele tem sim ali uma certa variação maior do que a renda fixa. Mas ainda assim ele compõe muito bem a carteira, né, ele ajuda a contribuir com uma diversificação e ajuda a trazer um retorno adicional. Então, de fato, a gente tem aqui aquele incômodo de um mês mais negativo, de uma volatilidade maior. Eu acho que essa percepção de maior risco do investidor, por conta de uma alta da Selic, é natural, mas ela não é devida, né? A gente acha que, na verdade, é um bom momento para se entrar em fundos imobiliários, né, devido a essa realização, mas faz parte da volatilidade do mercado, mas vale lembrar que é uma recomendação para o longo prazo. E o mais importante dessa recomendação é essa diversificação, né? A gente não concentrar, não querer acertar exatamente, né, o momento que aquele fundo vai recuperar. As boas notícias, elas chegam de maneira muito rápida, elas têm um impacto muito rápido, né? De repente uma vacância pode ser resolvida em um anúncio e a gente perde aquele bom dia ali, aquele bom momento do fundo. Então a gente mantém esse investimento com uma visão de longo prazo, com uma boa diversificação, e acho que contribui bastante aí para agregar retorno para a carteira dos investidores. Bacana, Rafa. Bem, muito obrigado, agradeço aqui pelo tempo. E pessoal, continuem ligados aí para vocês poderem conferir mais vídeos como esse falando de fundos imobiliários em todos os nossos canais. Até a próxima. Obrigada a todos e até a próxima.